Olá, você que gosta de cartomancia, tudo bem? Aqui quem está falando é o Marcos Tarólogo e nesse vídeo nós vamos falar um pouco aqui sobre o oráculo de Bellini e o método da mandala, tá certo? Então, se você tem curiosidade de conhecer ou se já conhece, conhecer melhor essas cartas, né, acompanhe comigo o vídeo. Já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos conhecer melhor um pouco dessas cartas. Então vamos lá. O oráculo de Bellini, ele, diferentemente das cartas de tarô, as cartas de Lenormand, baralho cigano, foi um jogo de cartas projetado já para adivinhação, certo? Quem criou essas cartas? Uma pessoa chamada Mago Edmund, né? Um francês que deixou essas cartas, né? Sem o conhecimento do público. Então elas foram resgatadas por um cartomante chamado Bellini e ele as popularizou. Então, por isso que tem o nome Oráculo de Bellini, mas na verdade essas cartas foram criadas pelo mago Edmund, tá bom? Então, é um oráculo que é pouco conhecido aqui no Brasil, tanto é que para você comprar um jogo de cartas só existe uma opção, né? Então, se você quiser comprar um baralho melhor, você tem que comprar fora do Brasil, né? Esse baralho aí que vocês estão observando é um baralho francês, tá certo? E é um baralho muito rico. A base dele as bases do oráculo de Belém é fundamentado na astrologia, tá certo? Nos 7 planetas principais da astrologia tradicional: Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte, Saturno, Júpiter, tá certo? Os 7 principais. E 4 cartas especiais, que é a carta do céu azul, a carta da chave e a carta do homem e da mulher. Nesse jogo aqui só aparece a carta da mulher. Então, cada planeta tem 7 cartas, né? E essas 7 cartas ela vêm junto com as características desses planetas. Tá bom? Então existem cartas bastante positivas, a maioria do Sol e de Júpiter, né? As cartas que vão falar da beleza, do amor, estão ligadas à estética, estão ligadas a Vênus, né? Da comunicação a Mercúrio, das limitações, está ligada a Saturno, né? Saturno tem praticamente uma carta positiva, né? Que é essa que sai aqui, a carta da graça. E a carta da Lua, as cartas da Lua que vão falar de emoções, instintos e tal, né? De líquidos. Então vamos começar aqui falando aqui sobre essa mandala. A forma como eu jogo a mandala no Bellini não é a mesma, né, que eu trato as casas com o tarô. Tem alguma diferençazinha, é pouca, mas tem, tá certo? O tempo, né, que eu programo para essa jogada, para esse jogo, para esse método, é 3 meses mais ou menos. É da mesma forma que o tarô. Então vamos lá. É possível você jogar com mais de uma carta para cada casa, tá certo? Mas aqui nesse exemplo a gente vai usar apenas uma carta por casa, tá bom? Então vamos lá. Então a casa central ela vai representar o clima geral do destino da pessoa, certo? Como é que vai aparecer o clima para o consulente, as oportunidades, se chegarão muitas oportunidades, se a coisa vai estar fácil, vai estar complicada. Então a gente vê aqui uma carta de Saturno, que é uma carta que não vai trazer grandes oportunidades, né? Mas não é uma carta assim tão negativa, né? Apesar de ser de Saturno, é a carta da esterilidade, né? Uma carta que é representada aqui por uma ilha, né? Uma ilha deserta, que não tem vegetação, não tem, né? Uma ilha bem árida, né? Então esse é o clima do período. Gente, eu não vou
me alongar na explicação de cada carta aqui, né, como se estivesse numa leitura, porque o objetivo é simplesmente de apresentação, tá bom? Então vamos lá. Então esse é o clima, né? Se tivesse cartas positivas, né, aqui seria o destino trazendo boas oportunidades, caminhos abertos e tudo mais. Casa 1, a casa da forma como o consulente, né, está enxergando esse período, a sua forma de pensar, quais são as características do pensamento desse consulente, né, a forma como ele enxerga as coisas, né? Então está representado aqui pela carta da fatalidade, uma carta de Saturno, né, que lembra um pouco a carta da morte do tarô, que tem a ver com crítica, com corte, o desejo do consulente de fazer corte, de eliminar algo que não é necessário, né, de procurar ser bem focado, né? Então a gente vê aqui esse tipo de pensamento, né, ele querendo eliminar coisas que não contribuem, né, às vezes até de uma forma bem radical, né, e aqui vem um chicote, né, às vezes até impondo as coisas, né? Então é uma forma de pensar bem dura desse consulente. Casa 2, a casa do dinheiro, né? A gente vê aqui uma carta de Mercúrio, né, que é um bom sinal, uma carta, né, relativamente boa. Então o orçamento desse consulente está sendo bem planejado, né? Aqui é a carta do planejamento, né? A gente vê como se fosse uma planta, né? Uma pessoa que estivesse fazendo um planejamento para construir alguma coisa. Então o orçamento está bem planejado, está bem estudado, ele está sabendo o que está fazendo com o dinheiro dele. Aqui na casa 3 é a casa da comunicação. Ela pode ser vista também como a carta dos estudos, dependendo da forma como você queira que as casas se apresentem, né? Então, por exemplo, se você conversa antes com o consulente e ele quer saber como estão os estudos, né? Então você codifica essa carta aqui, essa casa, né, para ver como estão os estudos, né? E de uma forma ou de outra acaba falando também sobre os estudos, né? E sobre a forma como a pessoa está se comunicando, né? Então você pode utilizar essa carta em conjunto com essa, né, que é a dos pensamentos, e a carta do meio social também, né? Se tiver algum problema na comunicação do casal, você pode também pegar emprestado aqui algumas características para ajudar a esclarecer essas demais casas. Tá bom? Então, a gente vê harmonia na comunicação, né? Essa carta da lira, a carta das festas, a carta a carta da harmonia, da beleza, né? Da comunicação gentil, harmoniosa, como uma harpa, né? Então tá ótimo aqui também. Quarta casa, a casa do lar. Então a gente vê aqui a carta da graça. Essa é a carta mais positiva, talvez a única que seja assim positiva, assim, bem muito positiva no grupo de cartas de Saturno, que ela representa a graça, né? Quer dizer, o céu abençoando o lar do consulente, né? Um milagre, a intervenção divina no lar desse consulente. Aqui a gente vê como se fosse a representação do Divino Espírito Santo descendo, né, sobre o lar desse consulente. Casa 5. Essa casa você pode codificar para ver como é que está a questão dos seus filhos, se você tiver, ou para ver romance, ver o amor, né, desse consulente. Então aqui foi codificado como amor, né? Então como esse consulente ele é comprometido, né? Então aqui é o amor, né, dele em relação à sua parceira,
Então, a gente vê aqui a carta do céu azul, que mostra paz, tranquilidade, felicidade, né, em relação à sua companheira. Então, a gente já pode pegar aqui a casa, né, que representa o casamento. Então, a gente vê aqui a carta da chave, que representa soluções. A carta da chave também é uma carta que no Bellini ela dá ênfase na importância, né, desse assunto onde ela aparece. Então, o casamento para esse consulente é uma coisa muito importante, né? E segundo a própria pessoa que criou, né, o oráculo, né, na forma como foi codificada originalmente, essa carta, quando aparece, é algo ligado até à programação da existência, da encarnação da pessoa. Então, essa pessoa é uma pessoa chave, né, para a vida desse consulente nesse período e provavelmente por muito mais tempo, né? Casa 6, né, aqui você pode ver a rotina de trabalho, né, da pessoa ou a saúde. Então eu codifiquei aqui como a saúde, né? Então a carta da amizade e da atenção. Então a gente vê que a atenção do consulente em relação à saúde, ele está cuidando da saúde dele, tá? Ele está dando atenção à saúde, está cuidando da saúde dele. Então está ótimo, né? Uma carta solar, uma carta bem positiva. Por enquanto está tudo tranquilo, tudo bem legal mesmo aqui, né? E a casa 8 é a casa dos segredos, certo? Ou das transformações. Eu codifico como a casa dos segredos. Então, aqui é a carta do enclausuramento, né? Daquilo que está fechado. Então, segredos fechados. Casa 9, essa é a casa das esperanças, né? Aquilo que a pessoa planeja fazer. E a carta da espiritualidade. Então, verei o seguinte, eu vejo que esse consulente ele planeja, né, as esperanças dele estão depositadas na própria esposa dele, certo? Uma mulher importante no caso, né? Como a gente vê aqui que a relação do casamento dele no lar está muito boa, então, né, aqui a gente vê as esperanças dele focadas na esposa, né, na harmonia com a mulher e tal. O planejamento dele gira em torno disso. E em relação à espiritualidade, a gente pode ver o seguinte, a proteção espiritual de uma mulher, né, de um guia, né, mulher, um guia feminino. Então, se a pessoa for católica, por exemplo, de uma santa, né, até de Nossa Senhora, pode ser o caso, tá certo? Aqui na casa 10, a casa da profissão, da carreira. Então a gente vê a carta da migração, uma carta lunar. Geralmente essa carta ela é como se fosse a imagem dela é feita de pássaros, certo? Migrando para um lugar melhor. Então isso pode representar que o consulente pode estar migrando para outra área profissional em busca de melhorias na sua vida profissional, tá certo? E geralmente é uma mudança positiva, né? Não significa que essa pessoa vai abandonar a atividade profissional dela, mas que pode aí concorrer para outra área de atuação e ter aí uma função, uma atividade, né, extra, né, uma atividade profissional extra. Casa 11 é a casa da vida social, dos amigos. Então a gente vê aqui a carta do barco, do navio. Então a carta do navio ela pode representar amigos distantes,
pode representar também uma inércia em relação aos amigos, tá certo? E uma certa saudade, uma ansiedade em relação à vida social. A casa 12, ela é a casa onde a gente vê um aconselhamento, tá certo? Então aparece a carta do infortúnio. A carta do infortúnio é uma carta muito, mas muito negativa. Mas como a gente está vendo ela como uma carta de conselho, a gente vê por esse lado, tá certo? A gente não vê como uma previsão, mas um aconselhamento. Qual é esse aconselhamento, né? A gente vê aqui nessa imagem dessa carta, a carta do infortúnio, a gente vê uma idosa de pé no chão, com a bengalinha aqui, com a mão estendida, como se estivesse pedindo alguma coisa. Então, aqui, o conselho que essa carta está dando, né, é de pedir ajuda, né, ter a humildade de pedir ajuda para as pessoas que você entrar em contato, né, o consulente entrar em contato. E não ter uma atitude de soberba, de orgulho, mas pedir ajuda, pedir a cooperação, né? Pedir o apoio de outras pessoas que podem ajudá-lo, né? Então, gente, no mais é isso, né? A gente pode fazer a conexão de cartas que estão ligadas, né? A gente pode fazer a conexão, por exemplo, da sétima com a quinta, né, se necessário com a quarta também, para elucidar melhor como é que está o clima da casa, do lado do casal, né, se aqui for solteiro, né, a gente vê também, assim como no tarô, né, a possibilidade dos romances, o coração aberto ou não, aqui a possibilidade de ver alguma pessoa aparecendo. Se a pessoa não quer ver esse lance dos romances, mas quer ver sobre um inimigo, né, por exemplo, não quero saber aqui na mandala sobre o casamento, nem questões de não me interessa. A pessoa solteira não está nem aí para esse negócio de amor, né? Você pode ver as sociedades, pode ver os inimigos declarados, né? Que é uma casa também que vai se referir a isso, né? Você e o outro, né? Seja de qual natureza de relação for, né? Aqui a casa 12 também pode ser vista também como a casa da transcendência, né? Aquilo que você precisa transcender. A casa das provas também pode ser vista dessa forma. Agora, só lembrando que você deve codificar a casa, a função da casa, né, com como é que chama? Definir bem antes de jogar, né, não ser uma coisa incerta, né, ser objetivo. Olha, isso daqui vai representar isso e isso. Esclarecer para o consulente antes de fazer o lançamento, antes de serem escolhidas as cartas, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, comente. Tem mais vídeos do Oráculo de Belínio aqui no nosso canal, tá certo? Se você gostou, né, desse oráculo, né, tem um desejo de aprender, né? A gente dedicou esse ano, né, de 2018 aí a aprender esse oráculo, né? Tem uma história aí que eu conheci por meio de um amigo e fiquei encantado por esse oráculo, né? Tive vários sonhos, até com a velha me ensinando a jogar. Então é uma carta, um jogo de cartas, né? Que eu fiquei realmente encantado com a sua precisão, a sua variedade, né? E esse lance da astrologia, né? Que você pode aproveitar os seus conhecimentos de astrologia e trazer para esse sistema de cartas, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!